Então, além de Paulo, né, exortar os irmãos, né, a palavra, né, e da graça do Senhor, como o irmão falou, e eu queria deixar assim um pensamento também no versículo 36, né, que nós vemos aqui a oração e a palavra, né, ela coisas importantes na vida do cristão, né, e o quanto, né, essas duas coisas juntas, né, ela traz muito fruto para a vida dos santos, né, que é a palavra, né, e a oração. E Paulo, depois de tudo que ele traz de ensinamento, de exortação, de ânimo para os irmãos, né, de conforto para os irmãos, de ensino da palavra para os irmãos, e agora a gente vai ver aqui que ele põe-se de joelhos e orou com todos eles, né? Então, nós vemos ali quão precioso foi esse momento, né? Dos irmãos junto ali nesta oração, para Paulo orando para que os irmãos forem fortalecidos. Eu tenho certeza também que os irmãos orando também para que Paulo também fosse alcançasse as bênçãos de Deus naquela partida dele, né? Que ele ia fazer, porque os irmãos sabiam, né, que Paulo desejava ir a Jerusalém. Ele não sabia, poderia esperar muitas coisas ali. E então nós vemos, irmão, quanto a oração, né? Ela é muito importante na nossa vida cristã. E eu vejo assim, Paulo, né, quando ele escreve sobre oração, né, nos traz assim conforto quando ele fala sobre a oração. E um dos textos que Paulo escreveu sobre oração, chama muita atenção, né, que eu queria até que o irmão pudesse abrir Filipenses, capítulo 4, versículo 17 e 18, né, para a gente meditar um pouquinho nesse versículo. Desculpa, irmão, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Desculpa. Aqui Paulo, né, ele escreve aos irmãos de Filipos, né, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, quem excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, né, nós vemos agora aqui, vindo do Espírito Santo, né, e Paulo escreve esta palavra, né, de oração, para que nós não nos tornamos inquietos, não estejamos inquietos. E nós vemos, irmãos, nos dias de hoje, né, quantos cristãos que estão inquietos hoje, né, com as coisas que estão acontecendo ao redor, e muitas vezes, né, esquecem como o irmão Osório falou, de ir para a palavra ou para a oração, né, ir para a oração, buscando força em Deus, na palavra, né, consultando a palavra, né, quando o irmão Osório falou que os de Bereia, né, eram mais sábios, porque eles consultavam na palavra para ver aquilo que realmente estava escrito, né, que era verdade. E aqui agora Paulo ele escreve, né, também sobre a oração, para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma. Mesmo que nós olharmos lá fora, né, as coisas possam estar difíceis, né, as circunstâncias podem não estar favoráveis, mas as nossas petições, quando elas são conhecidas diante de Deus, né, aí nós sentimos aquela paz que está no versículo 7.
a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? Esta paz, ela excede todo o entendimento humano, né? E ela guarda os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, como é confortante, né, irmão, o ministério da oração, como é necessário, né? E Paulo agora ali, né? E depois de tudo aquilo, até o irmão fez um prospecto daquilo do capítulo 20, que Paulo ele ensinou, ele fez com os irmãos, e agora ele encerra orando junto com os irmãos, antes dele partir, né? Então, uma coisa muito importante, e que nós tenhamos sempre esse exercício, esse sentimento nos nossos corações, de estar orando uns pelos outros, né? E que nós possamos descansar, né, nessa paz de Cristo, que ela, mesmo nesse mundo tão turbulento, possamos ser guardados por Ele, os nossos corações, os nossos sentimentos, né? Porque a nossa fé, ela não é baseada em nenhuma coisa humana, nem numa coisa efêmera, não. A nossa fé está numa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus, né? E Ele tem cuidado de nós.